Então, bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda aula da Jornada do Amor Próprio. Eu, mais uma vez, com o meu quadrinho aqui, porque é o hábito, né, de prof, ter os seus pincéis e o seu quadrinho, e eu me sinto mais à vontade aqui, me sinto mais segura falando, falando e explicando, utilizando as canetas e o quadro. E quero só fazer uma pequena revisãozinha do que nós vimos, né, na semana passada, assim, bem rapidamente. Eu sei que vocês fizeram também o exercício, tenho certeza que a maioria de vocês fez, e mais para o final da nossa aula, nós vamos complementar esse exercício ou finalizar ele, utilizando a segunda parte, do exercício. Eu vou fazer com vocês hoje a última parte dele aqui. E vou deixar a parte da meditação que fizemos no final da aula passada disponível para vocês fazerem depois que nós nos desconectarmos daqui. Eu até deixei aqui, só para recordar um pouquinho o que nós fizemos na semana passada. E aí, a última parte foi que era para fazer duas listas, né? Do que herdou da mãe, do que herdou do pai. E as características, enfim, físicas, emocionais, gostos, aversões, enfim, tudo isso. E as prisões nós colocamos também, né? Artha, Kama, Dharma. E faltou a pontinha aqui, que é moksha, que é quando a gente se libera de toda essa prisão. Mas isso aqui também não é para essa aula agora, é um conteúdo mais profundo. E quando nós estivermos, de repente, em um curso ou em alguma outra atividade, eu explico para vocês direitinho, dentro do yoga e do Vedanta, um conteúdo mais aprofundado. Nada é superficial, eu vejo, assim, dentro do autoconhecimento. Então, não é que eu estou passando algo que é superficial, mas é algo que eu considero que é mais fácil de ser entendido da forma com que eu estou explicando. E por isso, eu vou explicando nesse formato que eu optei nessas 3 aulas. Mas nós temos outros cursos, e quem está aí comigo, o pessoal do início, né? A galera, os alecrins iniciais, que estão aqui comigo há bastante tempo, sabem que a gente faz outras coisas também, e de repente no último dia, se vocês me permitirem, em alguns minutinhos eu explico qual que é o nosso trabalho também dentro do Instituto. Mas hoje eu quero aproveitar bem o tempo, o nosso tempo. O tempo de vocês é precioso, então eu fico muito feliz por vocês doarem esse tempo para estar aqui comigo, para ouvir aquilo que eu tenho para dizer para vocês, para conectar com vocês, né, que estão aí do outro lado. E nesse segundo momento, analisando aquelas 2 listas que vocês fizeram, no segundo momento, vocês vão descobrir alguns pontos chaves que faz parte da identidade de vocês. Hoje eu quero iniciar falando de como nós iniciamos na aula da semana passada. Desenhando. Vou desenhar aqui o nosso velho e bom bonequinho. O eu, né? O eu sou eu, vocês, tudo mais. Somos seres que nascemos seres energéticos, num formato físico, como vimos lá no primeiro momento da semana passada. Lá na primeira infância, tivemos influências dos nossos pais, tivemos influências genéticas primeiro, cor de cabelo, enfim, toda aquela questão que é biológica. E dentro dessas questões biológicas tem um campo, tem o corpo físico, depois do corpo físico tem um segundo corpo que não é dessa forma, ele entrelaça, são sentimentos, que é o corpo energético. Desse corpo energético, nós também temos um corpo que é emocional, que é dentro das emoções. Ele não é um dentro do outro como uma boneca. Ele se entrelaça. Corpo emocional. E nós trabalhamos muito fortemente nesse campo emocional, dentro das terapias, dentro do yoga, nas jornadas que fazemos, trabalhamos muito dentro desse corpo emocional. Depois desse corpo emocional tem o mental inferior, que o mental inferior envolve as nossas crenças, aquilo que acreditamos, aquilo que as pessoas à nossa volta acreditam e passam para nós, que é esse corpo mental inferior. Inferior por quê? Porque tem um segundo, que é o mental superior.
O mental superior é aquele que nos conecta com uma verdade que vai além de tudo aquilo que nós vivemos aqui, desse plano terreno e nesse campo do corpo grosso, e que vai além. Isso também é um conteúdo que não é, que é só uma pincelada para vocês entenderem onde é que está essa conexão e isso que eu estou falando sobre amor próprio. Quando nós somos pequenos, essas camadas, elas todas são influenciadas pelas vivências que nós trazemos do pai, da mãe. Então, ela já bem pequenininho, não pode isso, não pode aquilo. A criança vem com toda aquela energia, com todo aquele centramento, com aquele desejo de vida. Crianças geralmente são muito ativas, são muito curiosas e elas têm todos os desejos e tudo mais, e elas começam a ser podadas, nós, todos podados. Por quê? Porque a sociedade em que nós vivemos tem determinadas regras. E às vezes, como nós fomos podados no passado, nós usamos a mesma estratégia, a mesma técnica para podar os nossos, porque nós aprendemos dessa forma e dentro do nosso mental inferior é o correto, é a forma com que nós aprendemos e que nós devemos passar. Então, às vezes uma agressão, às vezes uma surra, às vezes uma varada, às vezes um castigo. E esse alinhamento, esse equilíbrio de alinhamento energético, de todos os pontinhos que falamos, que tem os nomes específicos, enfim, que são os chakras, e que também esse papo aqui de chakras e de energia mais profunda é para outro momento, mas existe um alinhamento. Um alinhamento é algo que eu faço e que deixa meu coração feliz, que deixa meu coração livre, algo que me conecta com esse amor próprio, com esse desejo de ser quem eu sou, sem os preconceitos, sem as vergonhas que me são colocadas quando pequenas. E não é fazer o que dá na teia, é seguindo, claro, as regras da cultura que você vive. Quando eu sou muito podado, muito podada, pais muito castigadores, esse eixo aqui, ele já vai ficando distorcido, vai virando um pouquinho para lá. Daqui a pouco, uma comparação entre colegas na escola, porque fulano é mais inteligente do que você, um desalinhamento aqui. Já dentro da própria casa, mas o teu irmão faz tantas determinadas coisas e você não faz nada para ajudar a sua família, já vai entortando um pouquinho aqui. Cada um desses pontos é equivalente a alguma coisa no mundo material. Você é muito preguiçoso, todo mundo trabalha aqui dentro de casa e você não faz nada, você tem muita preguiça. Mas eu vou trazendo tudo isso para o meu campo emocional e vou associando com o meu eu inferior, acreditando que tudo isso é verdade. Que eu sou preguiçoso, que eu tenho preguiça, que eu sou menos inteligente, então que eu sou burra ou burro, que eu não tenho capacidade, não sou capaz, incapaz. Que eu não tenho conhecimento de determinado assunto, que eu sou impertinente, que eu sou metido, que eu sou aquilo que faz parte do nosso inconsciente e que muitas vezes vem e nos impedem de colocar quem nós somos. Por exemplo, eu gostaria de me expor, eu tenho toda a máquina, eu falo bem, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu queria muito me colocar mais na internet, mas daí eu vou lá e coloco, mas o que os outros vão pensar? Isso está no campo do mental inferior, crenças. Não se vista desse jeito porque vão dizer que você é determinada coisa. Não fale o que você pensa, porque senão as pessoas não vão mais gostar de você. Tudo isso vai ficando colado nesses campos energéticos nossos. E quando adultos, nós nos distanciamos tanto, mas tanto desse eixo nosso de equilíbrio, de alinhamento, que daqui a pouco nós não sabemos mais nem quem nós somos. Tá tão distorcido, tá tão fora do eixo, que eu não sei mais se realmente eu gosto de conversar e de me colocar no mundo, ou enfim, de ensinar aquilo que eu sei, porque daí cai naquela ideia que nós já vimos na outra aula, dos dons e talentos que nós nascemos, né? Cada um com seus dons e talentos. Daqui a pouco eu esqueci que eu tinha um dom, daqui a pouco eu esqueci que eu gostava muito de fazer algo, e eu paro de fazer aquilo, porque eu começo a me desconectar. E aí eu trago as crenças da minha família, de que
para ganhar, para ter uma segurança. Eu preciso passar num concurso público e trabalhar num emprego que me dê uma certa estabilidade. E aí, para eu sair desse ciclo, eu começo a ficar com medo. Eu começo a me distanciar também do meu eixo. Isso causa medo em mim. Tudo isso vai desse corpo grosso, permeando todo o meu corpo energético, a energia, vai me tomando a minha energia, porque de tanto fazer coisas que me desconectam do meu eixo, eu começo a ficar com a energia baixa, permeiam todo o meu emocional, porque eu me abalo. Eu queria, por exemplo, sei lá, eu queria trabalhar em algo que fosse meu, eu queria trabalhar em casa, eu queria produzir alguma coisa, mas isso é um bloqueio tão grande. Nossa, mas você vai deixar determinado trabalho para você ficar. E se não der certo? Vem toda aquela dúvida no campo emocional. E se não der? E se ninguém comprar teu produto? E se ninguém for na tua aula que você vai fazer, sei lá, aula de yoga? E se ninguém for? E se ninguém comprar teu artesanato? E se? Permeando todo o nosso emocional junto com esse mental inferior. Por que mental inferior? Porque permeia a minha mente, são dúvidas, são medos, são ansiedades que foram colocadas no meu programinha, porque desde pequeno eu sou como um computador. As coisas que vão me dizendo, eu vou associando, vou acreditando que aquilo é verdadeiro e vou criando o meu próprio programa, mas baseado no mundo que eu vejo e volto. E muitas pessoas vivem uma vida inteira assim, inclusive ficam idosas, sempre com os mesmos pensamentos. Às vezes, quando não refletem mesmo sobre suas próprias dores, se tornam aqueles velhinhos ranzinza, sabe? Que você conversa sobre qualquer coisa e eles estão sempre azedos. Porque nunca refletiram e não fizeram talvez o que eles gostavam. E aí, quando chega a determinada idade, eles já não veem mais muito o que fazer. Então, eles começam a se tornar irritados. Se tornam tristes, às vezes desconectados total. E não só idosos, muitos jovens já andam desconectados. Aí o que acontece? Lá na adolescência, isso tudo na infância. Lá na adolescência, eu já tô com os eixos todos desconectados. Mas eu começo a refletir que talvez aquilo que me disseram e todas aquelas histórias que me contaram, talvez não seja bem assim. E aí, a escola, as informações, o gosto que eu tenho por aprender, talvez me leva por caminhos que eu faça novas descobertas, que eu entenda que talvez a crenças que a minha família tinha, outra família tem uma crença diferente e que seja legal. Talvez a crença que a minha família tenha de levar vantagem quando em determinados negócios, talvez não seja para o meu interno não faça sentido. Talvez tenham coisas que eu começo a ver e que começam a me causar dores e feridas profundas, como, por exemplo, meu pai bebendo em casa e, sei lá, agredindo minha mãe, ou agredindo ou todo mundo saindo de casa. Isso era muito comum mais no passado, hoje em dia também ainda é comum. Talvez eu veja aquela cena e para mim isso não tem sentido, começa aquilo não digerir. Talvez eu veja minha mãe traindo meu pai, talvez eu veja N situações que envolvem toda a minha família, talvez meus irmãos levando vantagem, meus pais dando mais privilégio para o irmão do que o outro. Tantas coisas que dentro de nós, talvez nós começamos a ver e que começam a causar uma certa interrogação em nós. Mas como assim? O que eu vejo, talvez, dentro desse ciclo, talvez eu não queira para minha vida. Talvez eu não queira perpetuar isso, talvez eu queira mudar. Porque o que acontece no desalinhamento desse eixo? Na verdade, a questão do amor próprio, ela vai se perdendo. Por quê? Porque eu vou me desconectando desse eixo. Então, quando eu trago a jornada do amor próprio, é para que vocês entendam que amor próprio não é algo que eu encontro, não é algo que eu cultivo só me arrumando, cuidando da minha autoestima, fazendo exercício físico e tudo mais. Isso me ajuda, mas isso não mantém o meu amor próprio. Vez ou outra cai lá naquele lugarzinho lá dentro, que me causa tristeza, que me causa dor, que eu fico triste sem saber de onde é, que eu tenho uma sensação de que tem alguma coisa errada e eu não sei por quê. Todas essas sensações, esses sentimentos,
eles são trazidos por essa desconexão em algum momento, ou na infância, ou na adolescência, geralmente é de 0 a 7. A parte mais da psicologia traz muito isso, mas talvez não só isso, talvez traumas tenham sido gerados na adolescência, são gerados também na adolescência. Então, essa desconexão total, tanto com o físico, quanto com o energético, com esse mental inferior, nos impedem de conectar um mental superior. O que é o mental superior? É a minha identidade, é onde está o meu amor próprio. Por que amor próprio? Porque quando eu encontro a minha identidade, não, isso eu gosto, não, eu vejo que determinada situação dentro da minha própria família não me convém e eu consigo expressar e dizer, olha, eu não concordo contigo, eu sei que talvez você fez o melhor que você podia, mas eu acho que não é por aí, eu quero seguir um caminho diferente. Eu consigo me expressar, eu começo a conseguir me expor, eu consigo colocar aquilo que é correto e aquilo que não é. E toda essa desconexão colocada antes, talvez não seja só a visão minha sobre meus pais. Talvez eu comece a repetir também a história deles. Talvez, porque, sei lá, eu vi a minha mãe traindo, então trair para mim se torna algo normal. Se eu via meu pai levando vantagem em determinada coisa, talvez levar vantagem para mim seja normal. Então eu começo a construir internamente coisas para mim que talvez eu esteja copiando exatamente o que fizeram comigo no passado. Tem as duas possibilidades. Ou eu faço igualzinho os meus pais fizeram, mesmo que inconsciente, quando eu vejo, estou repetindo, ou eu faço totalmente o contrário, não quero fazer igual. Mas geralmente nós procuramos no relacionamento afetivo, principalmente, alguém que se pareça com o nosso pai. Então, e os homens procuram geralmente alguém que pareça com sua mãe. Então, nós atraímos determinadas situações. Dentro do yoga, nós chamamos da roda do samsara. A roda do samsara é uma roda de repetições. E quem não reflete, repete. Então, se uma situação passou pela minha vida, eu me relacionei com alguém, essa pessoa me traiu, eu consegui superar tudo isso, perdoei essa pessoa, reconstruí, ou eu me separei dessa pessoa, entrei num novo relacionamento, ou me mantive no mesmo e a situação se repetiu. Por que se repetiu? Porque eu não refleti que talvez aquela situação não é mais para mim. E aí eu não tenho força interna de sair, por quê? Porque eu tô toda torta, eu tô toda desconectada. E aí, quando chega a idade adulta, se eu não refleti, não alinhei, não entendi que tudo que tem. E aí vem uma parte bem importante, que para mim foi uma grande chave que virou dentro do autoconhecimento e da descoberta desse amor próprio, que é o que o mundo realmente é. Tem o mundo que a gente vê com os olhos humanos, com esses pramanas, né? Com esses sentidos nossos, que é todo esse mundo desestruturado mesmo, fora do lugar mesmo, com pessoas que fazem coisas erradas diante da sociedade, que são consideradas que existem muitos vícios, que existem coisas desalinhadas fora do lugar, e que está acontecendo isso o tempo inteiro. E eu quero falar para vocês que vocês devem ser 1% ou 2% da população que consegue sair dessa roda do samsara, sentar na frente de um computador ou na frente do seu celular e ficar vendo sobre autoconhecimento. Sobre autoconhecimento, as pessoas não querem aprender. Elas querem aprender como ganhar mais dinheiro, elas querem aprender como ser mais bonita, qual a técnica que é para emagrecimento. Elas querem aprender tudo, só que elas não sabem um grande segredo, que quando eu me alinho espiritualmente e a minha autoestima e o meu amor próprio está alinhado, todas as outras áreas começam a entrar no eixo. Porque não é uma área não é desconectada da outra. E eu já falei isso lá na primeira aula. Tudo faz parte do mesmo bloco, tudo faz parte da mesma coisa. Por quê? Porque eu vim para esse mundo com aquela família que eu vim, toda desestruturada. Talvez eu tenha sido humilhado, xingado, tenho me batido, tenho me excluído, não tenho me amado. Eu tenha passado por dificuldades extremas. E aí eu penso, não, eu não devia ter vindo. Como eu pensei muitas vezes lá no passado, não, era para ter sido um menino, por que não veio o menino? Por que vim eu? Por que eu vim aqui? Eu tinha uma certa melancolia, uma certa depressão. Quando eu me abri para esse autoconhecimento, que eu comecei a ver as coisas como elas realmente são, e aí
tudo se abre, é como se a gente tirasse cascas da cebola. Você vai tirando essas cascas da cebola e você vai vendo que tudo tem uma conexão e tudo tem uma ligação. E aí eu fui estudando e vendo o que era a história lá do meu pai, que contei na primeira aula, qual era a história da minha mãe, e eu fui entendendo que eu não estava no lugar errado. Muito pelo contrário, eu estava no lugar certo. Por quê? Porque o mundo material, que nós vemos como mundo material, como a parte mais grandona de uma pirâmide, tudo que nós vemos é material, né? É o mundo. Eu tenho que comprar, eu tenho que conquistar, eu tenho que ser, eu tenho que isso, tenho que aquilo, para eu poder ser visto e etc. Na verdade, é uma grande escola. Aqui nessa parte básica da pirâmide, nós viemos nesse período curtinho de tempo, que às vezes a gente pensa que é muito grande, mas é muito curtinho. Nós viemos aqui para aprender. É uma grande escola de aprendizado. E por que que eu vim com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos? O que que eu vim ali naquele lugar? Para ser quem você é hoje, adulto, adulta. Você veio com o pai certo, com a mãe certa. Ah, mas não, mas meu pai abandonou minha mãe lá quando eu era ainda bebê. Eu fui criado pelos meus avós. Talvez a falta de amor primeiro lá do pai, da mãe e que os avós que te criaram, talvez essa criação dos teus avós foi para que você pudesse sair pelo mundo entendendo o que é amor de vô, o que é amor de mãe e colocando isso para alguém. Talvez você tenha sido encaminhado para aprender algo devido à falta dos pais na infância. Deus não errou quando colocou você no mundo e colocou você na família. Deus não errou quando me colocou na minha família, com o relacionamento que eu tinha. Tudo foi me empurrando para um determinado lugar. Só que quando eu chego a uma determinada idade, que eu tenho muitas, muitas dores e eu não paro para refletir, e eu utilizo todas as coisas que me distraem, como isso aqui é tudo distração, bebida, viagens, romances, etc, etc, etc. Tem várias coisas que servem só para nos distrair. Netflix, seriados, tudo isso. Tudo isso é para nos tirar do quê? De ver a realidade que existe em nós. O mundo foi feito para nos distrair. E como já dizia a professora Hermógenes, o mundo nos distrai, e quando nos distrai, nos trai. Por que que ele nos trai? Porque nos desconecta daquilo que viemos para fazer. E por isso que muito poucas pessoas se destacam no mundo, fazem grandes trabalhos, deixam um legado, sabe? Auxiliam pessoas. E existem pessoas, e eu tinha muito preconceito nesse sentido, desse alinhamento, e eu tinha uma crença muito limitante relacionada ao financeiro. Eu pensava que a parte financeira era totalmente desconectada do autoconhecimento, enfim, da espiritualidade, não tinha conexão. O rico era o do mal. Não! Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e que fazem muita caridade, que são alinhadas com o propósito delas. E existem também muitas pessoas ricas que estão fazendo mau uso do dinheiro. E assim como existem pessoas que não têm condições e que estão fazendo um monte de coisa errada, e tem pessoas que não têm condições e que também estão fazendo coisas certas. Então, isso é muito relativo e não tem nada a ver. Então, você pode ser um ser espiritual e próspero também, porque as coisas elas são alinhadas e elas têm um porquê de ser. Basta alinhar toda a nossa história para aquilo que nós viemos. E aí, se eu utilizar a minha vida inteira para reclamar, para dizer que eu fui maltratado, para viver naquele padrão da vítima a vida inteira, dizendo que a culpa não foi minha, eu que fui maltratado, me vitimizando. Se eu viver no padrão vítima, eu não consigo olhar para o potencial que eu tenho. E aí, ou eu acabo em determinada idade, em determinado momento da vida, ou eu vou para os remédios, ou eu vou para a terapia, para o autoconhecimento. Ou eu vou para o autoconhecimento. O mais fácil, o que é?
ir para o medicamento. O medicamento eu não preciso nem pensar. Eu vou lá e tomo o meu remedinho, fico calmo, fico tranquilo, não preciso nem me preocupar. Se vem a ansiedade, eu não preciso nem pensar no porquê que eu sou ansioso, porquê que eu sou ansiosa. Vem a ansiedade, eu tomo meu remedinho, a ansiedade passou e fica tudo bem. Mal sabe você que se você fosse parar, refletir, meditar, respirar quando a ansiedade viesse, ela tem algo para te dizer. Tudo que acontece com esse corpo grosso, que é essa parte do nosso aprendizado, que é esse veículo que nós viemos, se nós estivéssemos conectados, tudo que vem para esse corpo grosso são comunicações com a nossa alma. Esse corpo, ele é conectado. Vocês viram lá atrás. Ele veio para esse mundo terreno, mas é um ser, nós somos um ser espiritual que veio e incorporou nesse plano terreno. Então, o que acontece aqui? Eu me perco dessa conexão, acho que o mundo está todo errado, paro de olhar para o lado e ver que se aquela pessoa difícil está ali do meu lado, eu preciso aprender alguma coisa com ela, porque se eu não aprender com meu irmão, eu vou atrair uma outra pessoa igualzinho meu irmão lá no local que eu trabalho. Que se eu não me dou bem com fulano, eu vou atrair outro igualzinho para que eu consiga lidar. Porque é aquele programinha que eu vim quando eu nasci, que era para resolver algumas coisinhas por aqui e ver as coisas como aprendizado. Então, essa pirâmide, ela é fundamental. E essa pirâmide, o aprendizado, ela vem com o corpo físico. Esse veículo veio para aprender. E todos os programas, tudo está para aprendizado. E não para crítica, para observar que, para vitimização, para olhar para o espelho e dizer que eu estou desalinhado, que eu estou que desconectado, enfim, que eu nasci no plano errado, no lugar errado. Nada disso. O corpo grosso vem para aprendizagem. O corpo energético, ele vem para nós aprendermos a lidar com comportamentos. Como nós nos comportamos quando acontece a coisa difícil? Comportamento. E é o que nós colocamos no outro encontro. Às vezes, nós entramos em determinado lugar e nós sabemos que aquele lugar lá tá estranho, tá esquisito, mas nós nos comportamos, às vezes, como se nada tivesse acontecido. O nosso comportamento determina muito a nossa energia, que é o corpo que vem depois, que é o nosso corpo. Ele influencia demais o nosso corpo energético. Por quê? Porque a energia que nós sentimos em determinados lugares, a energia, às vezes, de inferiorização com determinado grupo de pessoas, tudo isso que nós sentimos, ele influencia o nosso comportamento. Se eu tenho vergonha, por exemplo, eu não vou falar aquilo que eu penso. Ou se eu tenho medo, eu tenho carência, eu fico com medo de falar, por exemplo, para o meu marido, para minha esposa, o que eu realmente estou sentindo, porque eu fico com medo de não ser aprovado, de não ser querido. Aquelas feridas lá do início que a gente colocou antes. Então, eu vou me desconectando cada vez mais e esse comportamento, ele vai me direcionando para longe de mim, para longe desse eixo do amor próprio, dessa abundância e de tudo que nós viemos para fazer aqui. Depois desse comportamento, mais uma partezinha da nossa pirâmide, que é as nossas emoções. Então, tudo que nós sentimos, ela molda o nosso corpo. Já a Cristina Cairo trazia isso, que as emoções moldam o nosso jeito, o nosso corpo físico. Se eu machuco uma perna, cada pedacinho do nosso corpo tem um porquê energético relacionado a emoções. Que tipo de emoções eu tenho que me fizeram doer meu estômago, por exemplo? Coisas que eu não digeri, coisas que pessoas me falaram e que eu não estou conseguindo digerir aquilo que não faz sentido para mim. Fico tentando engolir e o estômago vai criando uma úlcera, uma gastrite, enfim, tantas doenças. E cada doença é associada a uma emoção. As emoções, no campo energético das emoções, faz com que o corpo físico tenha doenças. Depois das emoções, nós temos o mental inferior, e ele é muito associado com as nossas crenças, né? Então, as crenças, todas essas crenças de que vamos trabalhar todos na mesma caixinha, você tem segurança, não saia daí, você vai sofrer.
te limitam para você expandir, talvez. Talvez você venha com uma criatividade para você ganhar e para você ter muito mais abundância. Mas a crença de que você tem que ter um lugar certinho para você investir, um lugarzinho para você trabalhar, que todo mês vai estar lá teu dinheiro total naquele quadradinho, você tem que passar num concurso, ou você tem que ser médico, você tem que ser enfermeira, você tem que ter uma profissão que te dê mais dinheiro e que talvez não é aquilo que você tenha como desejo da alma. Porque o desejo da alma é que vai fazer com que você trabalhe bem, com que você alinhe essa questão do amor próprio. Aí, por exemplo, uma pessoa ama trabalhar com artesanato ou ama fazer qualquer outra coisa, sei lá, fazer crochê. Vou colocar aqui, que eu sei que tem pessoas que amam. E aí, vou tentando fazer igual, mas eu não saio do meu outro trabalho porque eu tenho medo. Esse medo é o mental inferior. O mental inferior, ele nos apavora. Eu fico com medo de faltar comida, eu fico com medo de, sei lá, eu passar necessidade. Eu tenho medo de cobrar o que é justo. Mental inferior aqui, eu estava colocando superior. Tenho medo que as pessoas não gostem de mim. Tudo bem, nem todo mundo vai gostar mesmo. E eu sei que muitas pessoas talvez nem se identifiquem comigo ou com o que eu estou falando, mas eu sei que tem pessoas que talvez vão se identificar. E é para essas pessoas que a gente faz tudo que a gente faz aqui no nosso instituto. É para essas pessoas que a gente faz aulas de yoga, é para essas pessoas que a gente faz treinamentos, que a gente faz esses encontros aí dessa jornada do amor próprio. São para pessoas que, de repente, têm essa conexão, que se sentem chamadas para isso. Nem todo mundo vai ser chamado para aquilo que você oferece. Convida as pessoas para ir, por exemplo, num lugar e fazer um churrasco e oferecer várias coisas, e oferece bebida, churrasco e tudo grátis. Vai um monte de pessoas vão lá se conectar com você. Vão se conectar com você, entre aspas, vão lá e vão sair de lá ainda falando mal de que você não atendeu bem. Então, nem todo mundo, nem toda conexão e nem toda multidão em volta da pessoa significa o querer bem. Talvez grupos que nós temos, vários, e aí pode ser uma fala um pouquinho pesada da minha parte, mas não levem também para o coração, não levem para o lado pessoal, mas muitos grupos que nós temos esperam a gente virar as costas para ficar falando mal de nós. E nós sabemos que isso é normal. Por quê? Porque o mental inferior das pessoas tem esse vício. 98% das pessoas têm esse vício. E se você se destacou um pouquinho, eles vão querer te puxar para baixo. Tem muito mais pessoas querendo desalinhar você e te trazer para o mundo do samsara do que te tirar. Então, o autoconhecimento, se for colocar em porcentagem, o autoconhecimento tem o mínimo de pessoas procurando. O medicamento, síndrome do pânico, síndrome do não sei o quê, síndrome tem uma lista, muitos medicamentos, muito fácil. Por quê? Porque eles querem que as pessoas continuem aprisionadas. Ninguém quer que a gente saia dessa corrente. Inclusive, nós fizemos agora veio a calhar aqui um treinamento que se chama Quebrando Correntes. E foi por isso. O mundo em volta, o samsara, quer que nós fiquemos acorrentados ali. Quer que a gente não saia, que a gente não perceba que existe coisas além do que aquilo. Que quando eu descubro, quando eu me alinho, quando eu entendo, eu tenho pessoas que vão me amar de uma forma diferente, que talvez um relacionamento que eu via na casa dos meus pais e que eu trouxe para minha vida hoje, talvez eu tenha algo diferente para viver. Eu posso acreditar que existe alguém que vai me amar e que vai me ver inteira como eu sou, que não vai me trair, que vai fazer as coisas como realmente eu gostaria que fosse, ou eu sonhei que fosse, porque às vezes a repetição daquele relacionamento por tanto tempo, você até acaba parando de acreditar que exista, mas existe. Existem seres alinhados. É o mínimo, mas existe. E eu acredito que cada vez mais, eu acho que esse movimento de autoconhecimento, ele está se expandindo. Eu acredito muito que tem muitas pessoas que querem o bem da humanidade, que estão empenhadas na evolução. Não sei, enfim, independente da crença de cada um, todas as pessoas que estudam, enfim, astrólogos e tudo mais, acreditam que o planeta está passando por uma transição bem grande. E essa transição planetária, ela vai fazer com que as pessoas comecem a perceber que sim, nós precisamos buscar o autoconhecimento para nos tornar seres humanos melhores,
Porque o mundo, essa camada, essa roda do Sansara, ela vai acabar nos levando o planeta todo para um lugar onde talvez não tenha mais conserto. Então, eu acredito muito nesse abrir os olhos, nesse novo movimento. E aí, depois desse mental inferior, é que eu acesso, então, o meu mental superior, que aí são os valores. Isso aqui é uma grande virada de chave, que é os valores. É o que eu faço correto, o que eu contribuo para o mundo, sem as carências, sem a dor de dizer, coitado de mim, eu mereço uma camiseta nova. Ah, não, eu não vou investir em mim, eu vou comprar uma camisetinha lá da Shein. Ah, não, tá tudo em promoção. Ah, agora o inverno acabou, tá tudo em promoção, eu vou comprar. Ah, eu vou me amar me dando presentes. Ah, eu não quero, eu não vou ficar economizando para mim mesmo. E aí não faz um plano de evolução, não investe em si, não compra algo que seja bom para sua alma, um curso não investe, acha que autoconhecimento, enfim, espiritualidade teria que vir de graça, como são doados esses conhecimentos baseados, como por exemplo, algumas pessoas acreditam que em templos isso é doado, então o autoconhecimento, que é estudo, que não tem nada a ver com religiões, esse também tem que ser dado. E não, isso é um entendimento, uma aprendizagem, demora muito tempo para a gente chegar nesse ponto e clarear as coisas dessa forma. Para mim, demorou também para clarear, sabe? Que tudo era um alinhamento, e não faz tanto tempo assim. E isso abriu, assim, uma visão muito grande. E quando eu falo que tudo é alinhado e que prosperidade também, que isso era um dos temas que eu trouxe para a gente trabalhar hoje, às vezes não é a prosperidade de você ficar milionário do dia para a noite. Às vezes é você ser próspero, de você ter o suficiente e você não precisar mais se preocupar. E de você ir abrindo mão de certas prisões que vão te aprisionando e vivendo uma vida mais tranquila. Talvez você seja abundante nos relacionamentos, talvez você seja uma pessoa mais amorosa, você seja menos cheio de manias, talvez você consiga alinhar como ser humano. Então, muitas coisas são descobertas só dentro dessa pirâmide. E os valores é algo que quando eu consigo superar a minha crença mental inferior e que eu sigo os meus valores. Se a minha família quer lograr os outros, ok, deixa eles. Eu vou seguir o meu valor. Eu não vou pegar uma folha que não seja comprada pelo meu dinheiro. Eu não vou passar perna em ninguém. Eu vou, sei lá, fazer a coisa. Eu não vou trair. Eu vou ser correto. Eu vou ser sincero com os amigos. Eu vou falar a verdade. Quando eu não quero me encontrar, eu vou começar a ser justo, começar a ser honesto. E esses valores são valores universais. Eles não são valores que foram criados por mim. Não. Eles vêm dos Vedas também, mas eles fazem parte de várias outras filosofias. Então, esses valores são os valores universais, do não roubar, do não matar, do não passar perna em ninguém, do não traição. Começar a ter uma vida mais correta e reta, que você consegue atingir, trazendo esses valores do mental superior, você consegue atingir o teu campo intuitivo. Aí sim a tua intuição desabrocha. E aí uma ideia que você tem, você cria um projeto novo. Aí você vê aquilo que você vê como potencial. E aí você pensa, puxa vida, mas eu pinto tão bem. Talvez eu não venda meus quadros, mas talvez eu ensine alguém a pintar. Ou talvez nossa, eu descobri muito sobre determinado assunto. Olha para trás, vê o que você fez até agora, que eu acredito que muita coisa você já aprendeu e tem algo que você já possa ensinar para os outros, que você já possa doar para os outros. E quando você doa, você se conecta com amor muito profundo por si mesmo. Você se sente capaz, você se sente inteiro, inteira, você se sente com esse alinhamento todo pronto para dividir com o mundo e levar esse amor que você encontrou internamente contigo para as outras pessoas também. Então, é um passo a passo, não é do dia para a noite, existem técnicas, exercícios, muitas coisas. Nós vamos falar um pouquinho mais na segunda da semana que vem. Eu vou trazer bastante dicas de livros, filmes que são interessantes para ir abrindo essa visão, mais algumas atividades, muitas coisas que eu vou passar para vocês na próxima semana e que se nós formos fazendo passo a passo e que se vocês forem seguindo, e talvez não comigo, talvez vocês se abram e encontrem outras pessoas.
Às vezes, a pessoa que está ali perto, talvez a gente não veja como uma pessoa que talvez estudou mais. Eu não sou a mesma de ontem, e vocês também não. Então, às vezes as pessoas dizem, eu conheci a Mary no passado, e sei lá, não sei, talvez a gente teve algum atrito. Não sei, a gente mora em cidade pequena, não sei como era, mas eu posso afirmar para vocês que hoje de manhã eu era uma e agora à noite eu sou outra. Porque todo mundo muda o tempo inteiro. E essa abertura para o autoconhecimento vai fazendo com que nós todos nos tornamos pessoas mais maduras, vamos entendendo mais sobre como lidar com as pessoas, enfim. O que vimos uns dos outros ontem não é mais, hoje é outra coisa. Então, talvez, por estar perto, eu possa pegar na mão de alguém de vocês que de repente esteja precisando. Eu estou disposta a isso. Eu estou aqui para isso. Eu estou a serviço. Esse é meu propósito. É me conectar com os valores, é trazer esse amor que eu encontrei por mim e pelas pessoas. E por isso estou conversando com vocês hoje e trazendo esses 3 encontros nossos. Depois desses valores que nós encontramos aqui e dessa conexão com o nosso intuitivo, né, com esse campo da intuição, quando eu entro na intuição, é a conexão novamente com o meu amor próprio. Mas eu tenho que olhar para trás, olhar para todo o meu passado e curar esse passado. Só que eu curar esse passado, por exemplo, com os pais, que talvez abandonaram, que isso, aquilo, você não vai curar com os pais. A criança ferida que nós carregamos em nós, que talvez lá da infância, ela não é curada pelos nossos pais. Por que eu digo isso? Porque mesmo que você vai lá e diga para tua mãe, mãe, eu só queria que você tivesse me pegado no colo, eu só queria que você tivesse me ajudado, ou eu só queria que você tivesse olhado para mim, mesmo que ela diga, eu tô aqui, eu tô te olhando agora, não vai adiantar. Era a criança que queria ser olhada, não é mais o adulto. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, guardem no coração, que isso é muito real, e muitas pessoas vocês vão ouvir falar isso. A criança ferida, quem cura é o nosso adulto. Sou eu que me curo. Eu que escolho curar, olhar para aquela ferida, entender quem era meu pai, entender quem era minha mãe, entrar numa conexão mais profunda comigo mesmo, entender toda aquela história que eu vivenciei e tentar olhar com amor e ver o que de bom aquilo me fez. Ah, não, Mary, mas eu não vejo nada. Eu fui abusada na infância. Talvez lá você adulta, você tenha que passar pela tua dor, olhar para a tua ferida e quem sabe você seja uma inspiração para outras meninas que também foram, ou para outros meninos, sabe? Tipo, por trás da dor existe uma grande semente. Nós não passamos pela história que nós passamos à toa. Essa história tinha um objetivo. Nós viemos já dentro desse mundo do autoconhecimento, nós já viemos com um mapa. Nós viemos com um mapa astrológico, um mapa védico, que é muito antes, muito, muito longe daqui, e era aquela carta, você já veio com determinado planeta, com determinado lugar, com determinada casa, você veio para ser mãe, para não ser mãe, para isso, para aquilo, já veio com aquele script prontinho. Só que aí no meio do script, em vez de você cumprir o script, olhar tudo como aprendizado, e se fortalecendo, e se curando, você foi se desconectando, e foi esquecendo que você já tinha uma história aqui. Então, por isso que muitas pessoas morrem na praia, desistem de si mesmas, não conseguem chegar a lugar nenhum, não conseguem fazer aquilo que elas amam, não conseguem se destacar. Eu sempre me perguntava, mas, meu Deus, eu estou dando aula, mas eu gostava e ainda gosto de estar dentro da sala de aula, e aqui com vocês também, isso não é muito fácil para mim, eu amo dar aula. Então, foi algo que eu fiz por muitos anos. E eu me perguntava por que eu trabalhar tanto tempo, tantos anos, com crianças especiais. Eu fiquei 28 anos também com educação especial, sem nenhum ano ficar sem alunos especiais. E eu me perguntava, mas por que eu estou passando a minha vida toda trabalhando com crianças especiais? E eu entendi que a criança especial era que elas vêm para esse mundo para ensinar as mães, as professoras, as pessoas que convivem com elas a amar. E como eu precisava ser amada, me sentir amada, eu vim com a dor de não me sentir amada pelo meu pai, qual o melhor lugar para receber amor? Trabalhando com as crianças especiais. Então, tudo tinha um porquê, tudo tinha um propósito para que eu ficasse todo aquele tempo. Eu comecei a olhar para a minha própria história, e é isso que eu quero convidar vocês, convocar vocês para olharem para a história de vocês, verem onde estão as feridas de vocês e ver o que eu posso tirar de bonito, o que eu posso tirar de bom dessa ferida
e para eu sair da dor, para eu passar pelos valores, para eu começar a entrar nesse campo intuitivo, para eu entender esse campo átmico, que é dentro do yoga, a gente fala disso, o Atman, né, que envolve tudo. Esse campo átmico é aquilo que a gente falou lá no primeiro dia, que é esse campo maior, esse campo mórfico, que alguns dizem, que se eu for reduzir as células, moléculas, enfim, desse pincel, vão ser as mesmas composições que existem em mim, que existem na cadeira, no computador. Então, existe um campo onde todas as coisas, elas se entrelaçam. E aí, quando eu consigo conectar com esse campo maior, eu consigo ter intuição, eu consigo fazer o que eu vim fazer nesse mundo, eu me desconecto de toda essa roda do samsara, eu vejo que o mundo não é tão maluco assim, e que cada um está com a sua maluquice diferente, mas eu consigo olhar e entender que às vezes a pessoa que me maltratou, talvez ela estava maltratando mais ela mesma do que a mim, sabe? Coisas que vão se abrindo, mas é um caminho, sabe? É um caminho onde nós vamos encontrando isso, e eu espero muito, do fundo do meu coração, que virem algumas chavinhas de hoje e até segunda-feira da semana que vem, que vocês consigam passar por isso. Nós precisamos principalmente nos perdoar, em primeiro lugar, perdoar nossos pais que erraram porque não sabiam, e nos perdoar por também termos errado, porque todos nós na face da Terra somos seres que erram mesmo, que já fizeram coisas que talvez tenham vergonha, que talvez quando lembrem dessas histórias do passado se sintam mal, mas nós devemos nos perdoar, porque enquanto nós não temos consciência daquilo que nós fazemos mesmo errado. E se nós fôssemos já anjos, seres ascensionados e tudo mais, nós nem estaríamos nesse plano ainda. Então, se nós estamos aqui no planeta Terra, é porque nós somos falhos mesmo, nós somos todo errado, nós já mentimos, já traímos, já fizemos tantas coisas erradas, e que talvez agora, com uma outra consciência, com outro olhar, talvez a gente consiga olhar lá para trás e dizer, opa, talvez eu tenha recebido isso aqui porque eu fiz isso aqui. Talvez eu esteja indo para determinado lugar, é uma colheita daquilo, e não ver como algo mal. Ver as coisas como colheita do que fiz no passado, mas também ver como um plantio daquilo que eu quero colher no futuro. Então, sempre colher as coisas com amor, mesmo que sejam coisas difíceis, mas eu sei que se eu colho elas agora, eu planto novas sementes para o futuro. E o que eu vou colher amanhã talvez seja muito diferente do que eu já colhi no passado. Que eu vou falar para vocês. Eu sempre trago como exemplo eu mesma, porque as minhas histórias eu posso colocar, então, e ninguém vai achar ruim. Há exatamente 30 anos atrás, eu não tinha uma casa para morar, eu dormia numa rede, eu não tinha carro, não tinha casa, estava longe da minha família, em Toledo, grávida da minha primeira filha, e eu não tinha expectativa de nada. Eu estava passando por uma situação muito complicada. E o universo, Ishvara, como a gente diz em sânscrito, Deus, como vocês queiram chamar qualquer um de vocês, encaminhou para que as coisas acontecessem, para que alguém fosse me buscar, para que me trouxesse, para que me cuidasse, para que eu pudesse me estabilizar e para que eu pudesse caminhar. Então, eu acho assim que Deus é muito generoso com a gente. Ele é muito generoso o tempo inteiro. Se você olhar para trás, as coisas talvez que a gente fez não foram tão boas, mas sempre teve alguém, sempre tinha um anjo da guarda ali que era mandado, sempre tinha alguém que estava segurando tua mão, sempre tinha alguém que estava te dando um conselho. Então, nunca nós estamos sozinhos. Às vezes nós não estamos com essa conexão com o nosso campo intuitivo. E às vezes nós não percebemos, através da nossa intuição, que às vezes um irmão que nasceu na mesma casa, ou que não nasceu, era um anjo da guarda disfarçado ali. Então, às vezes, a gente nem nota. Às vezes, a gente está tão focada no nosso campo das emoções, nosso mental inferior, ele está tão ligado em coisas difíceis, coisas ruins. Eu acordo de manhã já pensando, meu Deus, mas que dia, e eu tenho isso para fazer, e vejo isso como pesado, a minha cabeça começa a minar de energia negativa. E eu vivo dia após dia, anos às vezes. Tem pessoas que demoram, sei lá, quantos anos. Eu vivi até os 35 anos alimentando pensamentos ruins sobre mim mesma,
que eu não era suficiente, que eu não era capaz, que eu não tinha um corpo bonito, que eu não tinha isso, que eu não tinha aquilo. Na falta, vibrando numa carência, eu não conseguia me conectar com um mundo maravilhoso que tinha me esperando. Eu consegui, graças a Deus, eu consigo ver isso hoje. Tudo bem que eu já tenho meio século, mas eu acho que ainda tem alguns anos e que eu posso contribuir e que as pessoas não precisem fazer todo o percurso que eu fiz. Hoje em dia está muito mais na mão e está muito mais pertinho de nós. Mas precisa fazer a lição de casa, precisa respirar direito. Inclusive, eu fiquei de mandar para vocês o passo a passo da respiração. Eu acho que eu acabei não mandando, vou mandar hoje, logo depois da aula. Precisa sentar e tirar um tempinho para vocês, para meditar, para conectar com esse amor próprio. É ele que vai fazer esse alinhamento de tudo. Ele vai fazer o alinhar da cura, da nossa cura. O amor próprio nada mais é do que uma cura interna com o meu passado, para que eu possa olhar para o futuro e ser quem eu vim para ser, inteira. E aí tudo vai expandindo, todas as áreas. A área financeira, a área afetiva, todas as áreas, elas são muito ligadas com esse alinhamento, esse eixo interno que eu preciso ter comigo mesmo. Então, parar de aceitar relacionamentos ruins, sabe? De se autocriticar, de ser eu negativo, virar as janelinhas, eu sempre falo, virar as janelinhas de fora do mundo da comparação, que fulano é mais bonito, que ciclano é isso, lá, e voltar as janelinhas para dentro. Eu, quando tem alguém que é da mesma área que eu, que de repente tá fazendo alguma coisa, nossa, que é super legal, e tipo, bate aquela invejinha que todo mundo tem, eu paro de olhar. Eu penso, não, eu não vou olhar para isso aqui, porque isso aqui vai me fazer perder a energia. Eu tenho que focar no que eu tenho que fazer. E eu foco em mim. Eu foco em mim. E vou. Eu só vou. Eu não olho para os lados, eu não olho para nada. Pode ser que tenha alguém aí que esteja falando a mesma coisa que eu. Eu não sei. Eu não vou ficar olhando. Eu vou colocar energia naquilo que eu vim para fazer. Então, quando vocês colocam energia naquilo que vocês vieram, no potencial que vocês têm, alinham isso com esse amor interno, esse amor próprio, esse eu divino, é o amor que nós viemos para doar e para conectar, a vida vai abrir e vai fluir. Eu tenho certeza disso. Se aconteceu isso comigo, que se eu tinha situações difíceis há bem poucos anos atrás, e hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma liberdade maior, eu tenho uma visão diferente. Internamente, eu sou livre, eu me sinto feliz, eu me sinto bem comigo mesma, eu me cuido, mas eu não fico pirada com nada. Eu mantenho a atenção naquilo que eu sei que eu vim para fazer e que eu preciso fazer, que é contribuir para a vida das pessoas. E é isso, eu acredito muito no potencial de vocês também. E eu quero trazer para hoje a finalização do nosso exercício. Então, agora eu vou sair daqui do nosso Instagram. Não sei se tem alguém aqui. Tem ainda algumas pessoas aqui. Mas a gente vai fazer uma atividade no Zoom. E aí, a gente finaliza aquela... Deixa eu encerrar aqui. Nós vamos pegar agora aquelas listas. Hoje nós vamos deixar a nossa meditação para fazer depois. Eu vou encaminhar para vocês, que é a meditação da gratidão. Nós precisamos olhar para as coisas que nós temos e agradecer para que a gente atraia mais do mesmo. E, como falamos já lá desde o início, esse campo é energia, e já dizia Cristina Cairo, todos os estudiosos que estudam essa parte energética nossa, do ser humano, nós atraímos sempre mais do mesmo. Todos esses nossos corpos energéticos, se os pensamentos são negativos, nós vamos atrair pessoas negativas. Se nós pensamos positivo, nós vamos atrair pessoas positivas. Se nós emanamos pensamentos de que meu relacionamento é ruim, porque eu atraio isso, porque eu tenho o dedo podre, porque isso, eu vou atrair coisas ruins, vou atrair pessoas que não me respeitam. Tudo é atraído para mim devido a essas pequenas moléculas que se tornam pensamentos e que são trazidas. E que isso é um assunto para um outro momento de aprofundamento, enfim, e de quem quiser, mas de uma forma assim bem básica, bem simplória, sem muito aprofundamento. Se vocês se abrirem, vocês vão perceber que essa conexão existe. Se você começa a fazer, começa a praticar, coloque em prática para vocês verem. Comecem a pensar mais positivamente de manhã e vejam como finaliza o dia. Comecem a ser mais gratos pelo que vocês têm para ver se não atrai mais coisas boas. A lei da atração por si só, ela foi muito difundida, mas na verdade não foi dito lá na época que foi trazido a lei da atração para, enfim, para o mundo todo.
que ela não é só um pensamento, ela é um sentimento. O sentimento associado com o pensamento faz com que as nossas células vibrem diferente e nós atraímos mais coisas positivas e mais coisas boas para a nossa vida. Então, é nesses campos todos que nós precisamos atrair mais coisas boas. E para vocês descobrirem um pouquinho mais sobre vocês, sobre coisas que vocês talvez gostem ou que talvez vocês precisem desenvolver mais, eu quero que vocês peguem papel, caneta. Não sei se vocês têm as listas que vocês já fizeram. Quem fez a tarefa, traz as listas, deixa do lado e vira elas para baixo. Eu até vou sentar aqui para fazer a atividade com vocês. Quem não tem as listas, deixa e faz igual esse exercício agora junto conosco. Pega um papel, pega uma caneta ou pega um lápis. Eu vou ver se coloco uma musiquinha aqui para nós. Ou, melhor, em silêncio. Quero que vocês sentem, deixem o papel, a caneta aí do lado. Quero que vocês alinhem bem a coluna. Isso faz parte das práticas nossas de yoga. A gente sempre alinha a nossa coluna primeiro. Quero que vocês respirem pelo nariz. Fechem os olhos, relaxem os ombros, relaxem os braços. Sintam o ar entrando pelas narinas. Vai fazendo essa conexão, essa respiração. Faz pelo menos 3 respirações bem profundas. Tendo feito essas 3 respirações, começa a trazer para a tua mente, para o teu consciente, coisas que você gosta. Pode ser coisas relacionadas a comportamento, a gostos, ao paladar, ao tato, trabalho relacionado a relacionamentos, coisas internas. Talvez você seja uma pessoa que gosta de ser correto, justo. Talvez talvez tenha coisas que você olha e observa e que talvez você vê que tem, mas que talvez não gosta tanto. Talvez você seja uma pessoa ciumenta, talvez você traga insegurança. Vai se conectando, vai pedindo para que a sua mente, para que o seu consciente traga para você coisas que você gosta, coisas que você não gosta, comportamentos, sentimentos que você tem. Quando você trouxe para o teu consciente, pega teu papel e tua caneta e vai fazendo uma lista. Coloca, escreve. Ah, sei lá, eu gosto, por exemplo, eu gosto de me reunir em grupo. Eu gosto, sei lá, de bebida. Eu gosto de ajudar os amigos. Eu gosto de comer pizza. Eu gosto de, sei lá, pode ser relacionado a qualquer uma das áreas, qualquer um desses campos. O campo grosso da matéria, gosto de trabalhar, gosto, sei lá, gosto de ajudar pessoas, gosto de ir na balada, gosto disso, gosto daquilo. Pode ser no campo energético, eu gosto de chorar, eu gosto de estar no meio das pessoas para rir. Vai fazendo uma lista. Lista tudo aquilo que você traz em ti. Eu vou colocar a musiquinha para nós. Vou dar uns 4, 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu teria as aves quando eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser cura, me ajudar a curar também. Eu não
Sua verdadeira cores. E eu te amo, nunca pensei. Talvez eu tivesse me esperado de mim. Muito bem. Acredito que vocês já tenham terminado. O dinheiro sempre. Agora, a segunda parte da atividade é vocês pegarem as listas que vocês fizeram do pai e da mãe. E vocês vão colocar a lista de vocês e vocês vão ver. O que tem na minha lista? A primeira coisa que tem na minha lista, tem na lista do meu pai ou da minha mãe? Se tiver, vocês riscam a da lista do pai e da mãe e riscam a de vocês também. Aí vão para a segunda palavra, para a segunda frase, enfim, do que você escreveu. Vai vendo o que tem na tua lista que você detecta que estão na lista dos seus pais ou das pessoas que te cuidaram, dos seus avós, ou enfim, não sei, alguém que cuidou de você na infância. Alguém que colocou esse programinha aí. Vão vendo o que tem no teu programinha que tinha no programinha deles também. Ah, sei lá, eu coloquei ali que eu sou muito irritada. Talvez você tenha colocado lá que a sua mãe também era irritada, ou que o seu pai. Se tiver a mesma coisa, você vai riscando. Vou dar mais 2 minutinhos para vocês riscarem. Vão vendo aí o que fica nessa lista. Quem não fez a lista, dá para fazer ainda, dá tempo. Vocês vão saber também, talvez influencie um pouquinho agora, né? Que vocês já sabem que vocês vão ter que comparar depois, mas é interessante fazer também. Inclusive, essa atividade pode ser feita trazendo figuras, trazendo revistas para recorte. Vocês podem trazer outras coisas e ir colocando e montando um quadro, o que que é a herança da mãe, o que que é a herança do pai, o que que é meu, o que que eu sou. O que que tem que é único e exclusivo meu. Por que que nós estamos fazendo esse exercício? Isso vai ser feito com vocês e depois, se vocês quiserem compartilhar comigo, vocês podem me mandar no particular. Eu vou ficar feliz se vocês me contarem como foi, enfim, o que vocês sentiram. O que que é importante nessa atividade? É você ver qual que é o programinha que foi colocado em vocês, principalmente lá na primeira infância. Quais foram as crenças, quais foram os valores que foram colocados
para ver se você tem ou traz ainda toda essa herança do pai e da mãe, ou se você já conseguiu criar coisas diferentes para a tua própria lista. Não, eu gosto, sei lá, eu sou a única que gosta de dançar. Isso não herdei do pai, herdei da mãe, não herdei de nada. Eu gosto e vou. Então, isso é meu, entende? Vão vendo o que sobrou, o que é de vocês, qual é aquilo que é o chamado da alma de vocês. Isso pode dar algum insight, alguma abertura daquilo que vocês já sabem sobre vocês e que não veio de um outro programa. E não é para vocês excluírem as coisas boas que já vieram no programa. Porque se elas vieram e são boas para vocês, continua mantendo o programa. Por que não? Talvez já vieram de propósito para que vocês desenvolvessem. Eu, por exemplo, vim de uma família onde meu pai era professor, todas as minhas irmãs são professoras, eu sou professora, eu gosto de ser professora. Então, não é porque meu pai era professor e que eu não me sentia amada por ele, que eu não vou fazer bem feito aquilo que ele também fazia e me deixou como herança. Então, é olhar para a história, ver o que era bom, mas também ver aquilo que era negativo e dizer, nossa, esse comportamento que eu coloquei aqui, que meu pai tinha ou que minha mãe tinha, não faz sentido para mim. E você começar a olhar eles como seres humanos normais, não como alguém que não precisa, que não falha, porque nós temos essa nem essa mania, digamos assim, mas nós trazemos no nosso programa esse olhar para os nossos pais, de que nossos pais não são seres humanos, eles não podem errar, eles tinham que ser perfeitos. Nós trazemos dentro da nossa cultura a ideia da perfeição. E eles também eram todos errados, como nós, tínhamos erros, tínhamos os acertos, tínhamos as coisas boas, tínhamos as coisas ruins. E só que esse campo das crenças que a gente trouxe aqui, traz muito forte que, independente do que os pais fizeram, nós temos que ser fiéis a eles. Não, nós devemos ser gratos, porque eles fizeram muito mais do que eles podiam, eles deram a vida para nós. Nós temos que entender que eles são seres humanos também e que eles falharam e que talvez, se nós não refletirmos, nós iremos falhar nos mesmos pontos que eles. Então, é essa reflexão, é esse olhar para o nosso passado que vai fazer com que nós nos conectemos com aquilo que precisamos fazer no futuro, do hoje para daqui para frente, para conectar com esse alinhamento que se chama, para mim, o alinhamento é o amor próprio. Então, esse alinhamento é um amor profundo por mim mesma e por tudo que há de vir. E aí sim eu consegui passar para o mundo tudo aquilo que eu posso e tudo aquilo que me foi dado e que eu possa estar contribuindo para a vida das pessoas. Espero muito de coração que tenha feito sentido para vocês. Se quiserem me contar da atividade, me contem. Eu vou colocar agora já uma gravação de uma meditação bem bonita que eu fiz com muito amor para vocês. Gravei lá na rádio, bem bonitinha, para que vocês pudessem ouvir. E eu vou encaminhar para vocês ali no grupo. E antes de dormir, façam essa meditação da gratidão. Agradecer é o primeiro passo para que a gente atraia coisas boas. A gratidão, apesar de ser muito difundida, muito falada, e às vezes as pessoas até banalizam, tudo é gratidão. A gratidão é uma energia que atrai muita coisa boa. Quando eu agradeço, eu trago mais do mesmo. Quando eu agradeço pelo tanto que eu tenho, eu atraio mais daquilo. Quando eu agradeço um cliente, quando eu agradeço uma família, quando eu agradeço a saúde dos meus filhos, o meu bem-estar, tudo que eu agradeço volta e reverbera em mim. Então, por isso que eu vou deixar essa meditação da gratidão hoje para vocês. Espero encontrá-los no nosso último encontro. Eu sei que muitas pessoas vão me ver no futuro, muitas viram depois, e eu sei disso. E eu espero que faça bem também para quem for ver depois. E nos encontramos aí na próxima segunda, dia 31. Deixa eu ver o que a Karine disse aqui. Já fiz essa tarefa outras vezes, e a minha lista, vamos ver aqui o que ela colocou. A minha lista não tinha nada meu mesmo. Hoje deu muita diferença, tá vendo? Olha aí, Karine. É esse caminho, né? Você já tá no caminho do autoconhecimento. É os primeiros passos. E quando nós damos os primeiros passos, a gente já começa a ver a diferença. Já começa a ver a colheita, né? Já estou fazendo por mim. Isso é muito legal, muito valioso. Gratidão por estarem aí comigo até agora.
Espero que vocês tenham uma noite maravilhosa de sono. Me sinto muito alegre estando aqui com vocês nessas segundas-feiras. Espero que a nossa conexão continue sempre. A gente vai se vendo por aí. Um beijo no coração, fiquem bem, tá bem? Um super beijo. No último dia eu vou desconectar aquele grupo lá para a gente conversar e mandar mensagem e tudo mais, tá bom? Beijo, pessoal. Tenham uma excelente noite. Espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi maravilhoso. Beijo. Tchau, tchau.